Não se assente, não. Permaneça de pé, nós vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Amém. Lucas não, aqui onde eu arrumei Lucas, Salmo 19. Salmo 19, a partir do versículo 7, esse texto que nós vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 19, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Salmo 19. O que foi? Não entendi nada. Você me atrapalhou, cara. Salmo 19, versículo 7 até o 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Esse texto foi o que eu li de manhã, não é parecido? É o mesmo. Quem mandou ler esse texto? Eu falei Lucas, né, no começo. É porque é Lucas 4. Quem mandou você abrir no Salmo 19, Rafael? Lucas 4. Estou emocionado aqui com a presença do pastor Marco Aurélio aqui. Lucas 4. O que é isso, Miguel? Irmão, você já viu que eu tenho que requerer aposentadoria, né? Depois que eu tirei um mês de férias, eu estou perdidão. Lucas 4, agora vai. Ah, Jesus, Tu és bom, Pai, Tu és santo. A partir do versículo 14, Lucas 4, a partir do verso 14, até o verso de número... Qual o número que eu falei? 21, 14 até o 21. Como diz aquele grande sábio, agora vai. Amém. Eu leio, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco através desta Tua palavra e vem despertar o nosso coração, Pai. Que nós possamos trazer a Tua palavra para nós, trazer a Tua palavra sobre as nossas vidas, abraçar, desejar os Teus planos e os Teus propósitos para nós. Nós pedimos assim, e que a Tua presença seja derramada, a unção do Teu Espírito seja sobre a Tua igreja e que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode ocupar o seu lugar? Tantas pessoas, tantos pastores, tantos pregadores já usaram esse texto, o texto de Isaías, que é citado nesse texto de Lucas, e é importante... e eu poderia falar muito tempo, e qualquer pregador podia falar muito tempo sobre esse versículo,
Mas é importante perceber que após ser tentado, durante 40 dias e 40 noites, o diabo o deixou. O versículo 13, que eu não li, comecei a ler do 14, mas o 13 diz: o diabo o deixou até ocasião oportuna. E essa expressão é interessante. O texto diz que o Senhor foi guiado pelo Espírito. O Senhor foi guiado pelo Espírito para o deserto, não foi guiado pelo diabo para lá, ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Depois ele foi guiado para Nazaré também pelo Espírito de Deus. E essa palavra, nós temos que saber aplicá-la na nossa vida. O diabo o deixou até ocasião oportuna. Já é batida e bem sabida a ilustração, a antiga ilustração da irmã na igreja, que era uma santa, ela elogiava todo mundo. Fulano, ele é muito fofoqueiro. Não, é porque ele é carente. Ela aliviava a situação de todo mundo, ela falava bem de todo mundo. E alguém se cansou disso e falou assim: irmã, daqui a pouco você vai elogiar até o diabo. E a irmã parou e pensou e disse assim: mas olha, sabe que o diabo é um sujeito perseverante, né? Ela achou uma virtude nessa vida do diabo, se eu posso falar que o diabo tem vida, nesse trabalho do diabo. Então, quando ele diz aqui que o diabo o deixou até uma ocasião oportuna, é importante saber que a verdade sobre esta declaração é que o diabo, ele não desiste de nós no sentido de nos tentar, de tentar afetar a nossa fé, tentar roubar de nós tudo que é precioso que Deus nos deu. Ele sempre trabalha com isso. Ele diuturnamente está trabalhando. A gente vence, a gente resiste, e a palavra de Deus tem essa outra exortação: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando é que eu devo resistir ao diabo, ele vai fugir de mim? Quando ele me atacar, quando ele se apresentar, quando ele me sugerir, quando ele quiser ter uma interferência na minha vida. Então, a importância de você conhecer a Deus é andar com Deus, porque Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Já pensou que tragédia você falar que Deus falou uma coisa para você, foi Deus, foi inimigo? E foi Deus, não foi Deus, foi o diabo? E tem pessoas, e tem cristãos que estão caindo nessas coisas. E aí depois ficam confusos, desanimam, porque dá tudo errado, há uma confusão, dá tudo errado. Essas profetadas, essas profecias, desculpe a expressão, fajutas que a gente vê por aí, eivadas de interesses de segundos planos, com desejo de controlar a vida da pessoa, de tirar proveito da vida da pessoa. Eu conheço tantos casos que você até perde a conta. Não, meu servo, você não vai casar com teu noivo, não, tu vai casar com fulano. Deus falou, eu, Senhor, Deus vos falo, e aí só deu tristeza, só deu amargura, só deu infelicidade. E lá a pessoa crente, casada há 40 anos, com um falso crente, um sujeito que beira uma malignidade. Como que aquela pessoa não soube resistir a isso? Não disse não, eu não aceito. Às vezes é esse julgo que é colocado. Às vezes a pessoa vem e diz: eu, Senhor, muda a voz, você fica dizendo: Deus falou. Mas ao mesmo tempo dá tudo errado. No mesmo tempo o saldo é tristeza, é dor, é amargura, é incredulidade, é dúvida, e até apostasia da fé, e até abandono da igreja. Não, chega. Não, já fui muito abusado. Mas a verdade é que o inimigo, ele nos deixou o Senhor até uma outra ocasião, e ele nos deixa também até outra ocasião. É importante a gente entender isso. Em outras palavras, ele está sempre pronto a aproveitar as oportunidades para, como lhe é próprio, infernizar a nossa vida, perturbar a nossa vida. Esse é o trabalho dele. Somos exortados pela palavra de Deus em 1 Pedro 5,8, dizendo: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, Jesus voltou para a Galileia,
capítulo 4, versículo 14, e observe como ele voltou. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele não simplesmente voltou. Não foi aquela decisão normal, trivial. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, ele foi sustentado no deserto pelo Espírito, e ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Tudo isso, ou tudo o que Jesus fez durante o seu ministério, ele o fez sobre o poder do Espírito Santo. Em seguida, Jesus se dirigiu, nós lemos, para a cidade de Nazaré e foi direto para a sinagoga. E na sinagoga, ele começou a falar sobre o projeto do reino de Deus. O profeta Isaías foi citado, uma passagem do livro do profeta Isaías, que mencionava, ou foi mencionado, outras atividades que Jesus veio cumprir. Isaías declarou que Jesus viria para consolar os tristes, viria para dar a todos os que choram uma coroa em vez de cinzas, e que ele daria o óleo de alegria em vez de pranto, e colocaria em todos os seus um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Tudo isso se cumpriu em Jesus durante o ministério dele. Estude o Novo Testamento, leia todos os evangelhos e você vai ver essa promessa, essa palavra, essa profecia de Isaías se cumprindo sobre Jesus. Agora, eu quero rapidamente, se o senhor me ajudar, nos deter, pensar um pouquinho sobre 5 pontos mencionados por Lucas. Logo no início, Jesus mostra que ele estava debaixo da ação do Espírito Santo. Diz aí o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sempre penso, irmãos, eu sou um pastor, como outros aqui o são, e nós temos muitas responsabilidades. Dirigir um trabalho, uma igreja, uma congregação, não importa o tamanho, é sempre algo muito exigente, de muita responsabilidade. O pastor tem que tomar muitas decisões. No coração de um pastor há todo aquele desejo normal, verdadeiro, de ver o crescimento, de ver a expansão da obra de Deus, de verem pessoas sendo transformadas, libertas, de olhar e poder ver o tanque de batistério funcionando, sem intervalos muito longos. Significa que pessoas estão tendo a sua vida transformada, estão caminhando, seguindo no caminho da fé. Todos os pastores querem isso. Mas me parece, sem juízo de ninguém, que parece algumas vezes que a nossa força, a força da igreja, nos dias de hoje, está mais no marketing. Tem muita coisa que passa a ser uma obrigação nossa hoje. Não, a igreja não tem uma página na rede social? Não, tem que ter. Hoje, domingo, eu abro a minha rede social lá, tem transmissão de 15 igrejas no Facebook. A igreja tal, estou falando só de Nova Vida, que isso tenho ligação. Então aparece lá, a igreja tal está transmitindo, a igreja tal está transmitindo, a igreja tal, tem todo mundo transmitindo. Amém, glória a Deus. Mas parece que a igreja que não transmite, então está mal. Porque a gente vai se apossando dos instrumentos bons e válidos, mas vamos fazendo ao nosso desejo, à nossa capacidade. Então a igreja que não tem muito recurso, bota lá um celularzinho do pastor, cheio de interferência, faz aquela transmissão. Mas uma igreja como essa, que é rica, aí tem uma câmera, sei lá quantas câmeras. Eu sei que agora quem está ouvindo fala assim, olha que pastor orgulhoso lá, pastor metido, né? Então, mas parece que algumas coisas são mais importantes. Parece que algumas coisas são mais relevantes. Então, a força da igreja hoje, na comunicação, nas mistificações que são feitas, para não usar outros nomes. E eu penso, irmãos, que é por isso que Jesus começa falando sobre a unção que estava sobre ele naquele momento. Aí ele revelou que o Espírito iria fazer através do seu ministério. Em primeiro lugar, Jesus revelou que ele veio para evangelizar os pobres.
o Espírito está sobre mim porque Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres. A versão Almeida diz, Ele me ungiu. A NVI diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. A Almeida fala, Ele me ungiu para evangelizar. Eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe, que Ele veio para evangelizar os pobres. Ele não veio apenas para alimentar os pobres. A gente lê a história de Jesus e Ele alimentou a multidão, e Ele multiplicou pães mais de uma vez. Você lê a história do povo de Deus, milagres no que se refere ao sustento, à provisão, acontecem no Velho Testamento. Em tantos momentos, em tantas circunstâncias, envolvendo muitas vezes a igreja, ou o povo de Deus, ou os profetas de Deus. Mas Jesus está dizendo que Ele veio para evangelizar. É muito fácil a gente se distrair. Distração é muito fácil. Você deve ler Lucas 4 e você lê Salmo 19. Uma distração é muito comum de acontecer. Um pequeno detalhe. Hoje, nós sabemos que há muita pobreza ainda, e há mesmo, ao nosso redor, em tantas comunidades que estão na nossa cidade e em outras cidades brasileiras. Mas hoje, talvez mais, eu não posso medir isso, mas mais do que outros tempos, nós nos deparamos com pobreza, não somente pobreza material, mas com outros tipos de pobreza, tem predominado a vida de muitas pessoas. Por exemplo, o número de pessoas pobres emocionalmente é muito grande. Pessoas que emocionalmente são totalmente débeis e vulneráveis, não têm nenhum recurso emocional para enfrentar, para transitar bem, para ultrapassar. É certo que há muitas circunstâncias que são muito difíceis mesmo. Mas se você não tem nenhuma estrutura, então você nem consegue chegar do outro lado, não consegue nem chegar no meio. E há muitas pessoas que sofrem dessa pobreza, né? Há uma pobreza também espiritual muito grande no meio da igreja, no meio dos cristãos, não é? O que eu estou falando? Eu estou falando daqueles crentes que nós os rotulamos e os declaramos como sendo crentes carnais. Uma pessoa, um cristão que não vive uma vida diferente, um cristão é alguém que é pobre. É alguém que é pobre espiritualmente, não tem os recursos. A Bíblia diz que quando Jesus nos muda, Ele nos capacita a vencer o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, diz a palavra de Deus. Não é que um cristão não erra, não é que um cristão não peca. Um cristão, ele não vive no pecado, ele não vive na prática do pecado, ele não vive sem vencer o pecado. Não, agora o que eu posso fazer? A carne é fraca. Bom, essa não é o discurso de alguém que foi transformado. Quando alguém que é transformado erra, peca e cai, ele se levanta pela graça de Deus, ele não diz, a carne é fraca, ele diz, Senhor, Tu estás comigo, me perdoa, me sara, me liberta, e eu vou continuar, eu vou me levantar pela Tua graça. E a Bíblia diz que N vezes isso pode acontecer, porque tantas vezes quanto alguém clamar e arrepender-se, Deus vai levantá-lo. Então, Jesus veio eliminar toda a pobreza material, espiritual, emocional, e talvez você pudesse fazer uma lista de outras situações e vivências que se traduzem numa pobreza. Jesus veio eliminar toda a pobreza através da evangelização. O remédio, o alimento, a provisão, a mudança para qualquer pobreza o anúncio, é a pregação do Evangelho. Só a evangelização com a mensagem centrada nos princípios do reino de Deus pode mudar o estado de vida de uma pessoa. É fazer o que fez a mulher samaritana. De vez em quando eu me pergunto isso, por quê? Por que há pouca consequência na conversão de algumas pessoas, como houve na vida de uma mulher samaritana, desprezada, já teve 6 maridos, já passou na mão de um monte de marido naquela cidade,
e não era uma cidade como Caxias, era lá uma viloca, um lugar de pouca gente, não tinha Facebook, internet, WhatsApp, mas todo mundo nem precisava, porque se ouvia tudo, se sabia de tudo. Então ela tinha aquela fama, ela estava meio-dia pegando água, meio-dia ninguém vai pegar água, o sol está a pino, vai pegar água às 6 da manhã, 7 da manhã, ela estava sozinha, porque ninguém vai pegar naquela hora, porque ela era desprezada, marginalizada, e lá vem ela, não vamos lá, eu não vou lá não, eu precisava muito de água, mas que horas são? Meio-dia, não vou agora não, porque eu vou cruzar com aquela carnal, com aquela mundana, com aquela pecadora. Essa mulher. Mas a história dela é fantástica e precisa que se repita no que se refere à conversão, depois de ser alcançada por Jesus, de conversar com o Mestre, de abrir o coração, de receber a palavra de salvação. A sua aldeia, ela voltou para a sua aldeia e ela contou tudo o que lhe havia acontecido. O apóstolo João registra este momento afirmando: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Então, só a pregação do Evangelho vai proporcionar que as pessoas que creem no Evangelho deem um testemunho igual a daquela mulher. Um testemunho vivo, um testemunho transformador, um testemunho que mexe com as pessoas, um testemunho que alcança a família, desperta as pessoas, e diz assim: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Nós temos que parar e pensar e responder para nós mesmos essa pergunta. Você tem testemunhado, você tem falado a outras pessoas sobre o que Deus tem realizado na sua vida? Hoje, irmãos, é o meu gosto, cada um tem um gosto, é o meu hobby, eu me amarro nisso, eu me amarro naquilo. Quem gosta de carro aqui? Quem curte carro? Geralmente os homens custam mais carro, aí você sabe tudo de carro, não é não? Saía um bloco duplo, tem bloco duplo? Tem bloco duplo, 400 cavalos, você já começa a ficar arrepiado. Passa um carro, você está dentro de casa, passou um Camaro, não sei das coisas, passou um tal, você conhece o barulho do motor. A gente vai se especializando, cada um em tanta coisa, e acaba que as nossas conversas giram em torno dessas coisas, né? Se nós não tomarmos atenção e cuidado, a gente fala pouco do que Deus ajuda na nossa vida. A gente fala pouco, a gente não é entendido do que nós devíamos ser entendidos. Nós não falamos daquilo que é o mais importante, a salvação, a transformação, a libertação. Nós estamos assim, estou falando nós de uma maneira geral, lato, senso, aberta, que a gente não evangeliza, tem que evangelizar. Vamos fazer, as igrejas fazem campanha de evangelização, e eu também quero fazer campanha de evangelização, não estou dizendo que é errado, mas na verdade, irmão, a nossa igreja devia viver numa campanha de evangelização. Amanhã, segunda-feira, dia 11, devia ser um dia de campanha de evangelização. Todos nós saindo daqui, onde nós vamos, para cá, lá no trem, no carro, no engarrafamento, na cidade de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, onde você vai, no hospital, em todos os lugares, nós devíamos estar pregando o Evangelho, nós devíamos falando das coisas do Senhor, nós devíamos ter isso no nosso coração. Qual é o nosso assunto? Tu viu? O cheirinho passou de novo. O Menguinho, não sei o que lá. O fulano é bom jogador, o Beltrano é bom jogador. Fulano, meu time, mais uma vez... Entendemos, sabemos de tudo. Quando o meu filho era pequeno, acho que eu já contei isso aqui, ele sabia tudo de futebol. Tudo. Eu tinha 8 anos, 9 anos, era uma coisa chata. Você chegava para o Henrique e falava assim: você sabe a escalação do 15 de Piracicaba, fulano, Beltrano? Gente, eu vou mandar internar esse menino, que ele está com algum problema. Mas ele sabia tudo de futebol. Ele é botafoguense, mas sabia tudo do Flamengo. Aliás, como todos os torcedores do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, sabem tudo do Fluminense. A última vez que foi campeão, sabe? Eu nem sei
Também é muitas vezes campeão, que eu nem sei quando é que ele foi campeão mais. Já perdi. Mas a pessoa, porque está errado. Não, não está errado. Torcer para o futebol é ruim? Não, não é ruim. Pode ser ruim, mas não é. Como eu digo aqui, comer macarrão é ruim? Pode não ser, pode ser, depende da quantidade. Você comer uma massa caprichada, bem temperada, italiana, al dente, um pouquinho durinha, com um molho, isso é uma coisa que você até fala em língua, sapatinho, você fica ali. Mas se você comer uma panela inteira, vai ser um problema. Vai ser um problema. Você vai ter que meter a mão na goela, vomitar, passar mal, comeu mais do que você podia, evidenciou um descontrole na sua carne, você não parou de comer, o desejo dominou a sua mente, a sua cabeça. Não é assim que as pessoas pecam? Não é assim que as pessoas adulteram? Não é no mesmo princípio? Subiu a cabeça, eu não me controlei. Mas se você está em Cristo, a nova criatura, tem todas as condições de se controlar. Tem todas as condições de repreender a sua carne. Você tem testemunhado. Evangelizar é viver o que a palavra de Deus diz que nós temos que viver. As pessoas ouvem mais o tipo de vida que vivemos do que as palavras e daquilo que nós podemos oferecer a elas. Jesus, cheio da unção do Espírito Santo, veio proclamar libertação aos cativos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Tanto as expressões presos como cativos apontam numa direção. O significado aqui vai além do que nós imaginamos ou podemos pensar, ou o que nós imaginamos ao pensar numa cadeia, numa prisão. O sentido aqui é maior. Também, como outro ponto, há muitas prisões, há muitas pessoas andando pela rua, há muitas pessoas na nossa casa que estão em casa, saem, entram, mas estão vivendo um tipo de prisão. Estão vivendo em áreas sem a menor liberdade, sem a menor condições de realmente fazer o que quer, de realmente dar passos na sua vida. Estão aprisionadas a tantas coisas, estão aprisionadas a espíritos, estão aprisionadas ao medo. O medo, numa proporção, é um espírito que aprisiona as pessoas, que tira a vontade de viver, que tira a vontade de sair, tira a vontade de fazer qualquer coisa. Não posso, tem medo de tudo. Ou as patologias, ou as enfermidades. Então o significado aqui, ele me ungiu para proclamar libertação ou liberdade aos cativos. Fala dessas prisões também emocionais que têm privado muitos de viverem uma vida, eu diria, sadia. As fobias aí que estão sempre se multiplicando nas nossas vidas, não é? E muitas pessoas vivem sobre, por exemplo, a opressão de outras pessoas. A própria rotina é uma força que nos limita consideravelmente, uma força que limita muitas pessoas. Principalmente quando esta rotina está ligada a um problema, a uma doença. Você que tem um parente doente no hospital, a sua vida entra numa rotina. E aquela rotina é muito complicada. Minha sogra ficou internada de, 21 de novembro até janeiro. E eu me lembro que a Kátia foi ao hospital, ao CTI, todos os dias. Todos os dias. Dia 24 de dezembro, dia 25, dia 26, dia 31, dia 1º, todos os dias. Esse é um tipo de rotina. A nossa vida, às vezes, toma uma rotina que ela é sufocante, que ela é esmagadora, que ela é aprisionadora. Entra dia, sai dia e nada muda, eu diria, de substancial na vida das pessoas, não é? Então, é disso que está falando. A palavra de Deus, eu não tenho tempo, Lucas mesmo cita aquela mulher que estava encurvada no templo, desculpe,
Aí Jesus vai lá e liberta esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia. Ele está falando de uma prisão não física, um cárcere não com barras de ferro, mas um cárcere produzido por uma doença, por uma enfermidade. A versão Almeida diz, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. É a expressão do Evangelho de Lucas na versão Almeida. Hoje fala-se muito sobre dependência, tanto de remédios como de comida, até de pessoas. O Espírito Santo pode quebrar hoje estas cadeias que estão prendendo a sua vida. Essas cadeias que só de você pensar em certas coisas você pira. Só de pensar, meu Deus, como é que vai fazer? Se acontecer isso com fulano, se acontecer isso comigo, se fulano ficar doente, a nossa cabeça começa a entrar num colapso. Todos nós, hoje de manhã, eu falei aqui, todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós precisamos de ajuda, de estímulo, de apoio, não é? De uma correção. Quantos precisam de uma correção? Digam amém. Isso, boa coisa. Sinal que você está vivo, sinal que você quer viver, sinal que você quer acertar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém de fora que diga, ei, olha aí, cuidado. Poxa, né? Eu só encrenco com a minha mulher quando ela fala assim, olha o buraco. Quando ela fala assim, cuidado, você está passando muito perto. Eu estou vendo, mulher. Está me perseguindo. Está dizendo que eu não estou enxergando. Mas quantas vezes a gente precisa desses toques, né? Cuidado, não está vendo, está distraído. Alguém do nosso lado, se você estivesse sozinho, você ia fazer uma besteira, você ia cometer um erro, uma falha, enfim. Então o Espírito Santo pode quebrar isso. Há pessoas presas por sentimentos, há pessoas com prisões na sua mente, acreditando que não podem mudar, que não podem sair, que não podem vencer certas coisas. Tem pessoas que estão vaticinando sobre si mesmo, dizendo, para mim não tem mais jeito. Tem pessoas que acreditam que não há esperança para ela, não há saída para ela, não há solução para ela, que nunca vai se libertar do vício, que nunca vai sair daquela situação. E por isso algumas pessoas vão e atentam contra a sua própria vida, numa desesperança total. Que hoje seja o seu dia de libertação. Será que você pode amar a pessoa do seu lado a ponto de dizer para ela que hoje seja o seu dia de libertação? Que hoje seja o seu dia de libertação. Poxa, mas a gente pode falar isso para o bispo? Pode, deve. Bispo, que hoje seja o dia da sua libertação. Porque todos nós, se nós não cuidarmos de nós mesmos, podemos nos deixar escravizar. Às vezes, você sabe que há pessoas que se deixam escravizar por um bom sentimento. Ele se deixa escravizar por uma pessoa, cede a uma chantagem emocional. Não é verdade? Jesus, cheio da unção do Espírito, veio restaurar a vista aos cegos. Versículo 18, a recuperação da vista aos cegos. Jesus começou o seu ministério curando pessoas. Jesus andava por toda parte curando as pessoas de todas as doenças, de todas as enfermidades. Quando a mensagem do reino de Deus é pregada na unção do Espírito, eu creio que as bênçãos são derramadas. Então, se você está doente, que a unção do Espírito nesta noite traga a cura completa à sua vida. Onde Deus está presente, onde o Espírito está presente, o poder de Deus é manifesto. Nós temos essa prática que já fizemos hoje, de orar pelas pessoas que estão na casa de Deus, mas eu sempre, já citei isso aqui algumas vezes, eu sempre me lembro da vida do meu sogro, era afastado do Evangelho, ouviu falar de um pastor americano, o bispo Roberto, fundador da Nova Vida, que fazia reuniões no centro do Rio de Janeiro. Ele trabalhava no centro do Rio de Janeiro, e uma quarta-feira ele foi lá, sem falar com a minha sogra, sem falar com ninguém da sua família, saiu do trabalho, foi na reunião da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde a Nova Vida, o bispo Roberto, fazia reuniões. E o meu sogro entrou lá, um espaço aqui, como essa parte aqui debaixo da nossa igreja, e meu sogro lá. E meu sogro tinha uma perda auditiva considerável naquele momento.
mais de 50% de um dos seus ouvidos. Ele estava lá, o povo cantando, ele cantando, e de repente ele começou a reclamar do som. Oh, Deus, mas poxa, que som é esse? Esse som está muito alto. E ele começou a olhar de um lado para o outro e viu que ninguém estava reclamando do som. Aí que ele atentou que Deus havia aberto o ouvido dele naquele culto. Sem ninguém orar por ele, sem ninguém pôr as mãos sobre ele, por causa da presença de Deus. Onde a presença de Deus está, onde a unção de Deus está, tudo pode acontecer. Qualquer milagre pode acontecer, qualquer doença pode ser derrotada. Jesus, cheio da unção do Espírito Santo, veio por liberdade, em liberdade os oprimidos, para libertar os oprimidos. Opressão é também um estado de aprisionamento. Quem já viveu uma opressão entende disso. Queria sair, mas não podia. A sua luta, o seu esforço, você se debater, é como se você estivesse preso por grilhões e algemas muito fortes. Todo o esforço parece inútil. Você faz de tudo, mas é como se não tivesse mexido uma palha, não tivesse afrouxado meio centímetro na algema, na prisão. É importante lembrar que uma pessoa oprimida não quer dizer a mesma coisa que uma pessoa possessa. A possessão é uma força que age de dentro para fora. O diabo sempre deseja, através das suas estratégias, possuir, dominar o espírito de uma pessoa. E isso é chamado de uma possessão demoníaca. Já a opressão é uma força que age de fora para dentro, né? É a pressão, aquela, não sei se você já sentiu assim, quase que encurralado, sem ninguém, preso no quarto, com algo pressionando você, com um ambiente. Você sabe que os ambientes têm muita influência. Hoje toda semana, quando eu me lembro, quando eu posso, eu boto uma mensagem no Facebook convidando as pessoas para estarem aqui domingo. De vez em quando eu posto assim, venha para a igreja, venha para a Nova Vida, domingo, né? Venha participar de um ambiente de fé, de um ambiente de alegria. Você sabe que há muita gente que entende de ambiente, que prepara ambiente, né? Tem gente que prepara a sua casa, o quarto, o ambiente para namorar. Prepara um ambiente, uma luz, uma música, né? Uma música suave. Tem gente que prepara o ambiente com um pancadão. Um ambiente com pancadão é preparado para quê, meu Deus do céu? Mas esse ambiente, quantas vezes o ambiente na sua casa é um ambiente pesado, é um ambiente constrangedor, é um ambiente de opressão, de falta de liberdade, de falta de oxigênio. Não H2O, H2O é água, né? Os pastores estão demorando muito a me corrigir hoje aqui. Um ambiente sufocado, opressão. Eu estou falando, eu sei que muitos de vocês estão fazendo uma relação com alguma coisa que você passou, que você viveu. Essa coisa de fora para dentro. Davi, num dos salmos, fala dos agentes externos que tentaram esmagá-lo, apertá-lo, enforcá-lo. Ele está usando uma figura, uma figura de linguagem, dizendo, eu estava sendo enforcado. Eu não estava sendo enforcado por nada. Era uma tentativa de explicar a agonia que ele sentia por dentro. Estas opressões machucam tanto quanto uma doença física. Elas impedem a pessoa de viver uma vida de liberdade e de alegria. Sabe o que é viver uma vida de liberdade? É poder decidir as coisas. É poder dizer, hoje eu vou fazer isso, eu vou sair, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou resolver esse problema. Ter essa disposição. Essa vida
quer ser roubada da gente. Eu não sei se você vive os dias e quando você volta para sua casa, não importa a hora, que você começa a pensar, poxa, hoje o dia, não sei se você tem essa parte, pensar no seu dia. A gente fala que um dia foi bom. O que é um dia bom para você? O que é um dia bom para você? Pense nisso. O que acontece é que você chega em casa e fala assim, hoje o meu dia foi um dia muito bom. E aí pergunta para a pessoa, como é que foi o seu dia que foi muito bom? Ah, eu já acordei 7 da manhã, minha sogra batendo na minha porta, e eu fiquei tão alegre, como que eu amo a minha sogra, aquela mulher de Deus, não é? Aí o outro fica estranho, acha estranho aquilo, mas você ficou feliz? Fiquei, ela estava com R$1.000 na mão para me dar de presente, né? Depende, mas pense nisso. Ah, dia bom para mim é um dia que eu ganho na loteria. Você já ganhou na loteria? Nunca ganhou? Nunca viveu um dia bom, então? Às vezes você acha que o dia bom é o quê? O que é o dia bom? É o dia que um grande evento aconteceu na vida de ninguém. A vida de ninguém é feita de grandes eventos. A vida de todos nós é feita de pequenos eventos maravilhosos, de pequenos eventos abençoadores. Sair e voltar. Você que mora no Rio de Janeiro, como eu moro, Caxias, circunstâncias, cidades ao nosso redor, o grande rio. Irmão, sair e voltar é culto. Pegar o seu ônibus, ir para a cidade, trabalhar, pegar de volta, entrar em casa, é você dizer, bendito seja Deus que me levou e me trouxe na sua santa paz. Não é não? Só Deus para guardar, não é, Geraldo? Só Deus para guardar. Geraldo estava aqui numa loja de telefone para brigar com a companhia por causa do seu chip, sei lá o quê, da sua batata chip. Ele foi lá reclamar e quando ele está lá houve um assalto, mataram uma pessoa dentro da loja. Então a gente fica assim, meu Deus, né? E ele está aqui, né? Está até sorrindo, já foi liberto da trauma, porque fica trauma na gente, fica assustado. Você que já foi assaltado no ônibus, como é que é? Você que entrou no ônibus a levar o seu celular, como é que é? Você já entra no ônibus, clama o sangue, clama os profetas, clama todo mundo, Senhor, fica olhando para todo mundo. A pessoa começa a coçar, está com uma sarna, começa a coçar, você fala, você vai tirar uma arma, não é assim? Gato escaldado tem medo da água fria. Então, eu vou terminar. Jesus, cheio da unção do Espírito Santo, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Anunciar, proclamar o ano da graça, no sentido de proclamar o ano de uma remissão. Nós usamos a palavra para, alguns anos atrás, nós comemoramos o jubileu de prata. O que é o jubileu de prata? 50 anos. Mais 50 anos é um outro jubileu. É o jubileu de ouro. E mais 50 anos é jubileu de quê? Ninguém vai viver mais 100 anos, deixa para lá, não interessa qual vai ser o jubileu. Nos tempos antigos, de 50 em 50 anos, o povo comemorava o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é o ano que toda dívida era perdoada. Todo mundo era perdoado de tudo que devia para todo mundo. Era uma lei, né? E essa era uma prática. Toda a propriedade, eu dei a propriedade que meu pai deixou para mim, para honrar uma dívida com o irmão. Eu não consegui pagar a dívida, essa propriedade que era do meu pai passou para o irmão passou a tomar conta dela, passou a arrendá-la, a tirar lucro, a plantar, a sublocar. Quando completa 50 anos, você é obrigado a devolver aquela propriedade para mim. O ano do jubileu é que as coisas voltavam às suas origens, as coisas eram perdoadas, as coisas eram colocadas novamente no lugar. Todo escravo era liberto. Todos começavam tudo de novo. Alguns estão dizendo, puxa, estou precisando de um ano de jubileu hoje.
estou precisando de recomeçar, estou precisando de oportunidades diferentes, estou precisando resgatar, recuperar certas coisas na minha vida. Se você tiver interesse nos detalhes sobre esse ano jubileu, depois você lê Levíticos, no Velho Testamento, capítulo 25, que é cheio de detalhes sobre o ano do jubileu. E eu acredito que, pela unção do Espírito Santo, nós precisamos colocar em prática essa virtude, irmão. Pela graça de Deus, precisamos colocar, porque você sabe, perdoar é a única solução para você. É a única solução para alguns problemas aqui é perdoar. Porque é perdoar ou morreu. É necessário fazer acontecer o ano de jubileu, um ano de remissão, em situações da nossa vida, que nós estamos clamando, orando, pedindo a Deus, Senhor, não aguento mais, muda. E Deus está dizendo assim, está na sua mão, faça você a remissão disso. Deixa para lá. Deixa para lá. É tão fácil, né? A gente fica achando uma surpresa lá, o servo da parábola de Jesus, um servo foi lá no rei, não é? E falou, senhor rei, eu estou te devendo, não tem como pagar, devia R$1 milhão para o rei. O rei falou assim, tá bom, cara, depois você me paga, vamos deixar isso pendurado aí, depois que você tiver condição. E aí aquele homem sai, chega lá na rua, encontra um amigo, um irmão, um funcionário, sei lá, que fala assim, rapaz, foi bom te encontrar, estou te devendo R$500, rapaz, mas está difícil para mim, rapaz, me ajuda aí. Ele falou assim, não, tem que pagar, chama aí, bota ele na cadeia, trambiqueiro, safado. E aí na parábola de Jesus, o Senhor, o rei, manda chamar aquele cara e fala assim, eu te perdoo uma dívida grande, você não perdoa. Você tem o seu problema resolvido, você é pacificado, você fica em paz. Você que deve, eu acho que dever dinheiro é uma situação muito constrangedora, né? Se você é uma pessoa que tem uma formação, se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa, você não fica confortável. Está devendo. A gente é doido para pagar. Você gosta de pagar? Só diz, vou pagar logo, quero me livrar disso. E você que quer viver assim, você deve ter muito cuidado com as ofertas. Você deve ter muito cuidado com o que lhe é oferecido, com aquilo que é sugerido para você. Não, tem gente que parece que, através de coisas que nos oferecem, as pessoas estão querendo colocar um laço no nosso pescoço. Estão tentando nos comprar, nos comprometer. É um monte de facilidade. Aí depois você fala assim, não, meu amigo, puxa, cara, você é meu chapa, mas, eu estou apertado. Não, agora não. Você vai ter que pagar, me dá a sua casa, me dá, enfim. Então, nós precisamos colocar em prática, precisamos devolver a quem de direito o que não nos pertence. Precisamos libertar aqueles que prendemos em razão de um desencontro, em razão de diferenças, em razão de outras situações que acabaram nos separando da pessoa. Precisamos começar tudo de novo. O problema é que eu não quero começar tudo de novo. O problema é que você não quer começar tudo de novo. Nós dizemos que queremos, mas não temos a disposição de... Acabou. Não é? Acabou. Que alegria, né? Mas a gente não tem essa alegria. Estou falando do Galvão Bueno na Copa. Acabou. Pensei que ele ia botar um ovo e ia ter um infarto. Tanta alegria, porque a partida acabou. Que liberação, que tensão que acabou, que alívio que acabou, e acabou como se queria, com uma bênção, uma vitória. Nós precisamos entender o perdão como uma bênção, uma vitória. O mundo vai nos chamar de trouxas, de bobos. Às vezes os nossos amigos falam assim, você é muito bobo, se eu fosse você, isso é bom, mas você não é a mesma pessoa que eu sou. Tá bom, né?
tem que saber a quem a gente ouve, a gente tem que saber que há situações na nossa vida que, por favor, não é? Eu acho que eu levei muito tempo na minha vida para aprender certas coisas, para aprender a ouvir e não falar nada. Porque comigo sempre teve uma certa compulsão de falar. E eu fico observando, é muito interessante, quando você quer mudar como eu, quer mudar de atitude, como é que eu sou confrontado? Como que eu sou cobrado? Como que eu sou, assim, por algumas pessoas próximas, pessoas que me amam, querem meu bem, o meu melhor, como que elas ficam perplexas? Como que elas ficam indignadas? Meu Deus, acham que eu estou passando mal? Ficam confusas, não conseguem ver a minha escolha por uma outra situação, um outro comportamento, uma outra reação. Não conseguem compreender por que eu não estou falando mais daquilo que eu sempre falei. Não estou expressando mais. Uma escolha onde eu estou pensando no meu bem e no bem daquela situação, porque muitas situações, no final, não eram o que eu pensei que era. A gente começa com muita rigidez, irmão, com as coisas, e você vai julgar todo mundo errado. É tão fácil julgar errado, não é ou não é? É muito fácil. É mais difícil julgar certo. Julgar errado é muito fácil. Por quê que julgar errado é muito? Porque a gente julga indiscriminadamente. A gente rotula indiscriminadamente. De uma certa maneira, rotular as pessoas é também um tipo de opressão, de asfixiar a pessoa, de tirar o ar da pessoa, de estigmatizar fulano, e aí começa todo mundo a olhar, é mesmo, cria-se uma coisa, às vezes por um nada, às vezes por um sentimento que não tem nada a ver. Que a sua vida verdadeiramente seja transformada pela presença do Espírito Santo no seu viver. Que realmente você valorize e priorize a presença do Senhor na sua vida. Que nós, como a igreja, que nós tenhamos esta unção. A unção, o Espírito do Senhor está sobre mim. E nós falamos que o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Espírito do Senhor está sobre nós. E o Espírito do Senhor continua agindo da mesma maneira, na nossa vida e através da nossa vida. Que você ande nessa base, que você viva nessa base, que você vença nessa base.